Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Xyzal is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Xyzal keeps working, keeping allergies at bay. And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all. Take Xyzal. At night. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Lucas. Meu nome é Clara, sou de Natal, do Rio Grande do Norte, e venho trazer um caso que aconteceu comigo e com algumas pessoas da minha família. E não foi exatamente Natal, né? Foi numa cidade próxima a Natal, que é São José do Mipibu, que é onde a minha sogra e o meu sogro moravam. Na verdade, minha sogra hoje mora e o meu sogro mora em outro canto. É uma casa, assim, centenária, já morou um casal, uma família aqui antes, né? Que é, inclusive, descendente da família da minha sogra. E é uma casa realmente antiga. É tanto que, quando ela foi feita, tipo, ao redor de onde a gente tá, quase não tinha casas. Era mais como se fossem pequenos sítios, pequenos espaços mais, assim, rural, né? Apesar de que a cidade ela é dividida pela BR-101, então a gente tá do outro lado da BR, bem próximo ao centro. Mas ainda assim, era uma parte menos desenvolvida, vamos dizer assim, da cidade. E meu sogro e minha sogra vieram morar aqui, né? Compraram a casa. Já tinha passado uma família vivido anos aqui nessa casa, e enfim. E meu sogro, ele trabalhava embarcado, né? Na Petrobras, se não me engano. E ele tinha aquele negócio, né? De trabalhar, tipo, 2 semanas e uma semana ficar em casa. Então era sempre nessa dinâmica. Algumas vezes eu vinha dormir aqui na casa da minha sogra, né? E a gente fazia o quê? Aqui tem 2 quartos, que antes eram 3, e aí não sei porquê a família anterior derrubou o quarto e virou só um. E esse quarto, ele é bem grande, só que ele tem um problema muito sério de mofo. É um mofo que não dá fim, que não se acaba. Limpa calha, ajusta reboco, passa impermeabilizante, mas sempre aparece o mofo. E aí vai estragando tudo, estraga o guarda-roupa, enfim, adoece a gente quando dorme no quarto. Mas enfim, a gente tava nesse quarto, né? Num dia que ele tava embarcado. E tava todo mundo já muito perto de adormecer. Eu lembro que a gente tava assistindo alguma coisa. E aí, do nada, começa a tocar um telefone, um toque, que lembrava muito aqueles toques de celulares antigos, tipo tijolão, sabe? A gente, tipo, nossa, eu não tava vendo, é seu celular? Né? Minha sogra perguntou se era meu. Eu falei, não, gente, meu celular não toca assim. E aí eu saí do quarto, a casa tava toda escura, né? Saí só eu do quarto, porque né, quando eu percebi que o celular tava tocando lá fora, minha sogra já se assustou. Tava só minha sogra, né, meu namorado e meu cunhado. A gente todo no mesmo quarto assistindo. E aí eles ficaram muito assustados. E eu fiz, não, tá, eu vou olhar o que é. Vai que é alguém que entrou. Na minha cabeça só passava que era alguém que tinha invadido, pulado, algum jeito de pular a cerca elétrica, e entrou dentro de casa, o celular tocou na hora. E aí eu abri e o celular tocando. Aí ele parou. Eu fiz, cara, fui olhar na varanda, não tinha ninguém. Saí olhando no outro quarto, na cozinha, saí acendendo as luzes, não tinha ninguém. E aí, quando eu já tava pra entrar no quarto de novo, começou a tocar novamente. E era muito aquele toque de celular antigo, sabe? Dos anos 2000. E aí, eu entrei assim, o escritório aqui, ele é aberto, sabe?
ele é meio aberto e ele tava repleto de coisas, porque minha sogra, ela é professora de arte, então ela tem muita coisa, assim, muito material, por causa das aulas, né? E eu entrei nesse escritório e era cada vez o toque ficava mais perto. E foi aí que eu achei uma caixa cheia de eletrônicos, assim, antigos, como se, tipo, depois que meu marido explicou, namorado, no caso, que na época era namorado, ele explicou que eles guardavam os celulares antigos, né? Tipo, eles usavam, paravam de usar, guardavam lá nessa caixa. E aí, quando eu pego essa caixa, tinha um celularzinho, eu não lembro agora o modelo, porque já deram fim a esse celular. Muito antigo, daqueles tipo, que a tela até laranja era. E ele tava tocando, recebendo uma ligação. E tava tipo, número desconhecido. E aí eu fui atender, quando eu atendi, pronto, desligou. O celular simplesmente desligou totalmente, não respondeu mais depois. E eu achei muito estranho, eu cheguei, né, pra minha sogra e fiz, cara, você deixou chip aqui dentro do celular? Faz quantos anos, tipo, porque ele acabou de tocar. Aí ela, não, eu não sei, não lembro nem de quem foi esse celular. E aí, na curiosidade, a gente foi abrir o celular, né, pra ver qual era o chip que tava. E pra minha surpresa, e pra de todo mundo, o celular estava sem bateria e sem chip. Tipo, não tinha chip nenhum. E nenhuma bateria. E aí eu tô rindo de nervoso porque eu lembro que a minha sogra assim ficou espantada. Todo mundo correu pra dentro do quarto de novo. E ficou eu lá na sala sozinha, tipo, em choque, tentando entender. E eu ficava assim procurando explicações lógicas na minha cabeça do porquê aquele telefone ligou. Não tinha lógica, sabe? Tipo, tava sem bateria, sem chip. Por quê? E tipo, número desconhecido. E aí eu deixei o celular lá novamente, entrei no quarto e esqueci por um tempo. E aí a gente demorou um pouco pra pegar no sono, porque ficamos com um pouco de medo. Eu já não sou muito medrosa. Eu sempre digo a eles que eu sou aquela personagem do filme que vai morrer primeiro, porque se vai vir um barulho, em vez de fugir do barulho, vai atrás. Então eu fiquei mais intrigada do que com medo. E de noite, umas 2 horas da manhã por aí, o celular tocou de novo. E dessa vez estava todo mundo dormindo, só quem acordou foi eu. E aí foi todo um processo de acender as luzes de novo, me deu um medinho na hora, óbvio. E o celular tocou de novo, um número desconhecido, sem nada. E foi assim, depois disso, né, que eu desliguei a terceira vez, eu deixei pra lá o celular, fui tentar dormir, não consegui. E no outro dia minha sogra, quando acordou, deu fim ao celular. Ela, tipo, não lembro se ela jogou no lixo ou se ela botou fogo. Eu sei que o celular sumiu daqui. Ela deu fim ao celular. Mas isso intrigou muito a gente, porque como era possível o celular tocar com uma chamada, não era nem alarme, tipo assim, né? Se fosse um alarme, poderia estar programado. Tocar um alarme, tipo, tocar uma chamada, depois de quase 10 anos sem uso no celular, que nunca mais foi carregado, nem foi usado e nem tinha bateria. Então isso deixou a gente muito intrigada na época, né? Não sei se tem alguma explicação científica para o caso, porque se tiver, nossa, que interessante, né? Mas não sei se tem. E, enfim, a casa que eles vivem, né? É muito antiga e assim, a gente sente muitas coisas nessa casa. Eu mesmo já aconteceu de estar trabalhando aqui na sala e todo mundo ir dormir. E aí começar em algum momento sentir muito arrepio assim na nuca. E aí eu não consegui mais trabalhar, né? Não consegui mais trabalhar e ter que levantar, acender as luzes e desligar porque eu fico sentindo um ambiente pesado. E, inclusive já me aconteceu de eu sentir a mesma coisa e logo tempo depois minha sogra acordar e falar, caramba, eu tava sentindo uma coisa no quarto e não conseguia dormir. E os relatos baterem, sabe? Também já, assim, aqui a qualidade do sono às vezes é muito difícil. Eu durmo, mas além de ter muito sonho, né? Eu acordo com a cabeça muito pesada. Como se eu tivesse trabalhado a noite toda ou como se eu não tivesse dormido. E meu marido até brinca dizendo que foi um fantasma que me deu uma paulada na cabeça enquanto eu tava dormindo. Mas é isso, é mais contando sobre a casa mesmo, como ela é antiga, como aconteceu esses causos, e realmente a gente sente muitas coisas aqui, mas não se sabe, né? Tem muita coisa que a gente não conhece ou que a gente não tem ideia do que possa acontecer, até mesmo físico ou coisas de outro mundo, vai saber. Enfim, esse é o meu relato, espero que vocês gostem. Você tem 2 novas mensagens.
Olá, Zoucas. Olá, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é João, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse relato com vocês. Enfim, vamos lá. O relato, ele acontece na casa de uma amiga da minha mãe, tá? Eu não vou citar nomes, vamos tentar contextualizar um pouco para vocês tentarem entender os personagens que nessa história aparecem. Essa senhora, né, ela tinha um filho que acabou se acidentando muito jovem. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, mais ou menos. E eu era criança, ou não era nem nascido, talvez, tá? Eu não sei precisar ao certo, além do mais que faz bastante tempo. Atualmente eu tenho 26 anos e na época eu devia ter uns 11, 12, 13 anos, por aí, mais ou menos, tá? E vamos lá, essa senhora, ela era muito amiga da minha mãe. A minha mãe era doméstica dela há muito tempo atrás, só que depois que a minha mãe saiu lá da casa dela, continuaram muito amigas. Tanto é que essa senhora virou madrinha da minha irmã, madrinha de crisma e etc. E tá, beleza. Certo dia, a gente foi lá visitar, como de costume, né? E acabou que a gente entrou no assunto do falecido filho dela e tal. E eles falando em relação a mim, que ele gostava muito de criança, gostava muito de brincar, de jogar bola, de brinquedo, de videogame, dessas coisas e tal. E falou, né? Tipo, não, pô, ele tinha vários brinquedos, vai lá no quarto dele lá, o quarto dele, depois que aconteceu o acidente, ele nunca foi tocado, eu acho que só limpo, né? Só limpavam. E, enfim, nunca foi tocado, foi deixado do jeito que ele deixou, né? Quando ele esteve lá pela última vez, acredito eu. E, enfim, e eu fui lá, né? Criança, pô, brinquedinho. A gente não... Eu, né? Minha família, a gente não tinha muita condições de ter muita coisa, muito brinquedo, muito luxo e etc. E, pô, quando eu ouvi a palavra brinquedo, eu fiquei doido, né? Fui subir lá no quarto dele, fui ver, né? Os brinquedos, o cara tinha muita coisa. Muito carrinho da hora, muito e Lego, e, nossa, boneco, e, enfim. Vamos tentar imaginar como é que era o quarto dele, tá? Imagina um retângulo, tá? A porta de entrada era na ponta esquerda embaixo, né? E logo na frente que você olhava, você via uma janela, a cama de costas para a porta, né? Imagina assim. A cama ficava na direita, bem no centro da parede da direita. E se você virasse para a porta, na sua esquerda, teria uma prateleira, várias prateleiras com esses brinquedos e esses bonecos, tá? E também tinha um espelho, bem quase perto ali da porta, tinha um espelho grande desses de ver o corpo, digamos assim. Beleza, estava eu lá, criança, destemido. Enfim, não tinha também por que eu ter medo de algo, né? Até então. Eu cheguei lá e não sei por que deu na minha cabeça de conversar como se eu estivesse falando com ele. Não sei por quê. Mas eu cheguei lá e falei, pô, cara, que massa. Quanto brinquedo legal e... Pô, olha esse carrinho, olha isso, olha aquilo. Assim, falando como se estivesse falando com ele. Novamente, não sei por que bateu essas ideias na minha cabeça. Aí tá. Aí, certa hora, eu peguei e sentei na cama, né? Assim, sentei na cama e daí eu meio que tava me olhando no espelho ali, tá ligado? E olhando assim, reparando no quarto, olhando no espelho. Aí eu peguei e perguntei assim, pô, qual que era o teu brinquedo favorito? Qual que era o brinquedo que tu mais gostava? Tu tinha tanto brinquedo e bababá. E daí eu tava assim, reparando no quarto, assim, olhando ao redor, olhando no espelho. Cara, uns 30 segundos depois que eu fiz essa pergunta, de repente caiu um carrinho no chão. Puta, levei-lhe um cagaço. O carrinho caiu no chão, eu... Eita, peguei o carrinho ali de boa, criança, meio que não liguei. Não liguei aos fatos, né? Na época, muito inocente. Hoje eu teria saído correndo nisso. Na hora que aconteceu, eu não teria pulado a janela. Mas enfim, peguei o carrinho e botei no mesmo lugar.
E hoje, reparando, pode pensar, a casa era velha, a prateleira estava torta, entrou o vento, a janela estava fechada, eu me lembro muito bem disso, porque estava chovendo nesse dia. Enfim, e o carrinho, sabe esses carrinhos de colecionador que ele fica num suportezinho que não tem como tirar, ele fica travado? Então, hoje eu me lembro que ele estava travado, era esses carrinhos de colecionador. Era, sei lá, não me lembro qual era o carrinho, mas era um carrinho, não era tão grande, ele cabia na palma da mão de um adulto, né? Eram esses carrinhos de colecionador, ele ficava preso. E vendo hoje, o único jeito dele talvez ter caído ali era ele ter feito uma baliza perfeita de ré, saído pelo vãozinho e caído, porque eram vários, né? Então não tinha nem espaço para ele ir para frente ou para trás. Cara, pro carrinho sair de ré ali, o cara tem que ser bom na voleba ali, tá? E o carrinho meio que ele ficava preso, empinado para frente. Não tinha como ele subir uma rampa, né? A rampa do suporte dele, não tinha como isso acontecer. Mas talvez aconteceu. Aí, enfim, aconteceu isso. Eu peguei o carrinho, botei no mesmo lugar e voltei a sentar na cama. E daí, de repente, cara, tipo assim, depois que eu sentei na cama, mais ou menos ali 1 minuto, 30 segundos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, o carrinho caiu, pô, será que quebrou? Eu botei no lugar, não reparei se quebrou, mas eu fiquei com isso na cabeça. E daí, cara, deu uns 30 minutos depois que eu botei o carrinho no lugar de novo, eu senti um peso, assim, como se alguém tivesse sentado no meu lado. Porque, enfim, você tá numa cama, senta alguém do seu lado, você sente o peso e tu cambeia ali pro ladinho, né? Tu dá uma inclinadinha assim, né? E eu senti esse peso. E eu olhei no espelho, cara, e realmente deu uma inclinada pra baixo, cara. No que aconteceu isso, aí eu levei um cagacinho. Aí, cara, me subiu um gelo no estômago, cara, um gelo no estômago. Pensa assim, ó, tu bota a mão no teu bolso e tu não encontra o celular. Já dá aquele frio na barriga, né? Agora multiplica isso 10 vezes e irradia pro corpo inteiro. Meu Deus, aí eu saí correndo lá de cima, né? E claro, muito bem educado, apaguei a luz, fechei a porta do jeito que eu entrei, né? Apaguei a luz, fechei a porta e desci as escadas que ficavam no segundo andar. Cheguei lá meio branco, o que aconteceu? Nada, falei nada. Depois eu tentei contar essa história para meus pais, eles falaram que era coisa da minha cabeça, que bababá, enfim. Essa foi uma das coisas que aconteceu nesse lugar. Outra coisa que aconteceu foi um dia que eu e meu pai, a gente foi lá levar alguma coisa pra eles, não me lembro o que era, pra essa senhora e pro marido dela, né? Que só eles que moravam nessa casa. E o que deu, cara? Ela mora numa casa que fica no alto. E quando a gente vai embora, a gente tem que pegar, digamos, uma rotatória, vamos dizer assim, que fica lá embaixo. E lá de baixo a gente consegue ver a casa dela. E lá de cima ela consegue ver a rotatória. E o que era hábito nosso? Sempre que a gente passava por lá, a gente tirava a cara para fora e acenava para ela. E ela estava lá na sacada acenando pra gente. Era hábito. Sempre fazíamos isso. Dava tchau um pro outro, ela lá da casa dela e a gente indo embora pela rotatória de carro, a gente sempre fazia isso. Para quem é de Florianópolis, se alguém né, e escuta, é a rotatória para pegar as pontes de acesso à ilha. Tá? Então é mais ou menos isso. E daí, tá, beleza. Aí certo dia a gente chegou lá e ela tava sozinha porque o marido dela estava no mercado. A gente entregou as coisas, bateu um papo rápido ali, bababá. Só estava eu e meu pai, né? A gente pegou o carro e foi embora. E daí na hora que a gente tava na rotatória, fez o de sempre, né? Foi acenar pra ela de volta. E daí a gente reparou que tava ela era mais baixinha assim, acenando pra gente e tinha alguém do lado dela acenando também. E daí meu pai falou o seguinte, pô, só foi a gente ir embora que o marido dela chegou. Não vou citar o nome, né? Eu disse, pois é, né? E meu pai precisava também falar com ele umas coisas, umas ferramentas, sei lá o que era, mas eu me lembro que tinha a ver com ferramenta, precisava de umas ferramentas lá e tal. E daí, beleza. E outra coisa que era hábito, era sempre que chegar em casa, ligar pra avisar que chegou e bater mais papo. Eles gostavam muito de conversar, assim, conversava sobre tudo, assim, enfim. E daí meu pai ligou e falou, né? Só foi a gente sair que o seu marido, né? Ele chegou. Ele disse, não, ele ainda não chegou. Aí meu pai, como assim não chegou? A gente viu, tá? Ele deu tchau pra gente ali. Eu disse, não, eu tô sozinho, ele ainda não chegou.
E daí, enfim, né? Eu e meu pai vimos isso, né? Porque eu e ele, a gente acenou e tinham 2 pessoas acenando pra gente. Bom, aconteceram muitas outras coisas nesse lugar, né? Várias outras coisas. Espero poder contar novamente aqui, né? Mas é isso. Foi isso que aconteceu. Sempre que eu tentei contar essa história pra alguém, na época eu era criança, né? Para adultos, né? Eles falavam que era uma coisa da minha cabeça, mas eu não creio que seja, tá? Obrigado novamente pela oportunidade. Espero voltar aqui para contar outras, que eu tenho várias outras histórias que aconteceram nesse mesmo lugar. Espero aqui voltar, espero que você tenha gostado. E é isso. Obrigado. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Gosto muito do podcast, comecei a seguir esse ano e já tô super viciada e super fã também. Bom, a minha história não é uma história muito aterrorizante, mas é uma história que me deixou assim, de cabelo em pé quando aconteceu. E aconteceu recentemente, há uns 2 meses atrás, e vou dar um contexto. Na minha infância, eu sou católica, né? Fui batizada, frequentei a igreja católica, mas a minha mãe, ela frequentava vários tipos de igrejas e de cerimônias. Então, eu conheço, né, cerimônias umbanda, espírita, evangélica. E aí, durante longos anos, assim, da minha fase mais adolescente até meus 20 e poucos anos, assim, eu me considerava uma pessoa agnóstica, ateia, não tinha nenhuma crença. Só que com o tempo isso foi mudando, hoje eu me considero uma pessoa mais espiritualizada. Mas enfim, parte do meu interesse, né, de escutar podcast de relatos paranormais ou programas, né, de histórias paranormais, é também pelo motivo de eu ter voltado a crer que a gente não tá sozinho aqui nesse plano e na Terra. Enfim, há alguns meses, eu moro, há 1 ano mais ou menos, eu moro num apartamento alugado. Nunca passei por nada assim que me deixasse com medo ou nunca vi nada, espírito, assombração, nada do tipo. E aí, nesse ano, eu adotei uma gatinha que ela tava morando na rua, né? Eu fiquei sabendo pelos nossos vizinhos aqui desse prédio que essa gatinha, o dono dela faleceu e ela ficou na rua, então ela estava desabrigada. Eu abriguei essa gatinha, a princípio era um lar temporário, e descobri que essa gatinha estava grávida e acabei ficando com ela porque eu me apeguei a ela e ela tem um temperamento de bichinho assim que eu fiquei muito feliz. Bom, então essa gatinha teve os filhotes dela, ela teve 4 filhotinhos. Alguns anos atrás, durante o ano da pandemia, eu passei por momentos difíceis, né, de burnout, de ataque de pânico. Então eu entendo que quando a gente tá com, né, essas questões assim emocionais, a gente fica um pouco fragilizado. Mas depois que eu tive essa gatinha, e principalmente depois que ela teve os filhotinhos, eu senti um amor e uma felicidade assim gigantescos. E mesmo assim, enfim, eu assistia, né, esses programas de TV, de relatos paranormais, e eu ficava bem impressionada, eu ficava com medo, mas por dentro eu ficava muito agradecida de nunca ter visto nada. Eu tenho algumas histórias, algumas experiências que eu achei estranhas, mas nunca visualizei nada. E me sinto feliz por isso. Bom, e daí passaram alguns meses que esses gatinhos nasceram, eles foram doados, eles foram adotados, e eu fiquei com essa gatinha e uma filhotinha dela para fazer companhia para ela. Então, atualmente moro eu com essas 2 gatinhas nesse apartamento alugado. Daí, eu estava sentada no sofá da minha sala. Nessa ocasião era noite, não era muito tarde, eu acho que não era nem 10 horas da noite. E nesse dia eu não estava assistindo nada paranormal. Não lembro que programa de TV eu estava assistindo, algum reality show, mas não era nada paranormal. E aí eu tava com essas 2 gatinhas no meu colo. Tava um dia um pouco frio, então
elas gostam de subir no colo. E a filhotinha estava dormindo e não acordou. E aí a mãezinha dela, a gata mais adulta, estava deitada no meu colo. Na lateral direita do meu braço ficam 2 portas. Uma porta dá para o quarto de escritório e a outra porta dá para o meu quarto onde eu durmo. E essa porta do quarto onde eu durmo dá para ver a janela, que nessa ocasião ela estava com a parte de madeira, né? As venezianas estavam abertas para o lado de fora e o vidro estava abaixado. Mas eu faço isso diariamente, então era uma coisa que ela estava super acostumada, né? De a janela ficar aberta e a porta ficar aberta também. Então dava para ver alguma coisa do lado de fora, alguns prédios, enfim. E aí eu estava sentada aqui no sofá, assistindo TV, com elas no colo, quando a gata, ela chama Bomba, ela olhou para o quarto e começou a rosnar. E o que eu conheci, o que eu fiquei sabendo de podcast e de programas paranormais, os animais realmente têm uma sensibilidade muito mais aguçada do que a nossa. E principalmente os gatos, né? Que eles vibram em outras dimensões. Eles têm capacidades reikianas, né? Quando eles ronronam, enfim. Acredita-se que gato é um animal extremamente espiritualizado. E daí, a Bomba ficou olhando fixamente pela porta e rosnando para o quarto. Ela não chegou a fazer aquele fufu, mas ela ficou com aquele barulho de rosnado por dentro, assim, eu sentia o pulmãozinho dela, o corpinho dela fazendo barulho. Só que eu estava tão amedrontada, tão em pânico, que eu não conseguia simplesmente olhar para o lado direito do meu braço e encarar o quarto e tentar ver se tinha alguma coisa, ou se tinha alguma coisa na janela. E eu fiquei com muito, 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 muito medo. E uma coisa que eu aprendi, né, nos programas é que uma oração muito poderosa, né, ajuda a gente a se proteger, que é a oração de São Miguel Arcanjo. E nesse momento, o meu celular estava bem perto da minha mão, do lado esquerdo. Com a minha mão esquerda, eu peguei o meu celular e dei play na oração de São Miguel Arcanjo, que eu ouço antes de dormir, às vezes, no meu aplicativo de música. E aí eu dei play, e a minha irmã também, eu tenho uma irmã mais velha, que sempre que eu tô passando por algum momento difícil, ela fala pra eu fazer essa oração. E eu dei play nessa oração, com muito medo, sem conseguir olhar pro lado. E a minha mãe, ela é falecida já. Ela faleceu quando eu tinha uns 25 anos, hoje eu tenho 33. E a minha mãe, ela sempre pediu para eu fazer oração antes de dormir, que oração antes de dormir era muito importante. E eu nunca falei para minha mãe que eu não acreditava em Deus, né? Na época que eu me considerava mais agnóstica, porque eu não queria criar esse tipo de conflito com ela. E nesse momento, eu coloquei a oração no celular, fechei os meus olhos, respirei muito fundo e mentalizei que a minha mãe estaria do meu lado. Ela estaria do meu lado esquerdo, sentada comigo junto no sofá, e ela me daria forças e ia me proteger para encarar o que estivesse acontecendo. E então a minha gata, ela já não estava mais rosnando, mas ela estava numa posição super apreensiva, assim, de alerta, né, de combate. E a outra gatinha estava dormindo, ela nem percebeu nada que aconteceu. E aí, com muita coragem, eu me levantei e fui até o quarto. É engraçado que quando eu entrei no quarto, ela veio atrás de mim, me acompanhando e olhando. Quando eu entrei no quarto, a janela estava aberta e tal, a luz estava apagada. Só que não dava para ver nada mesmo pela janela que fosse anormal, né, ou diferente. Eu acendi a luz do quarto e eu notei que ela olhava para cima. Ela não olhava necessariamente para a janela. Ela olhava meio que pro teto, pro canto, assim, sabe? E aí eu falei ali para ela que não tinha nada, né? Mas acho que era mais uma necessidade minha de dizer para mim mesma que não tinha nada ali.
mas eu obviamente não consigo ver e ela estava vendo. E aí ela foi se acalmando assim e meio desconfiada, deu uma andadinha. E aí eu sorri nervosa, segurando o celular com a oração de São Miguel Arcanjo. E nesse momento eu acendi um palo santo e comecei a defumar a casa. Mandei uma mensagem para minha irmã, mais velha, e expliquei o que estava acontecendo. E falei que eu estava com muito medo, que isso tinha acabado de acontecer. Ela respondeu praticamente de imediato. Disse para eu ficar calma, né? Para eu não ficar mentalizando isso. E é incrível, né? O poder que uma meditação, uma oração tem de acalmar a gente. Então eu realmente me senti muito segura e muito preparada para entrar no quarto depois que comecei a fazer essa oração e pensar na minha mãe, o quanto ela seria minha protetora. E passei, né, o Palo Santo em todos os cantinhos da casa, fiz essa oração 5 vezes, depois fiz ainda a oração do Pai Nosso, uma Ave Maria, e por fim foi isso que aconteceu. Então eu me sinto muito sortuda de não ter visto nada, porque eu sou muito medrosa. Talvez esse relato não seja tão apavorante, né, para os ouvintes, mas é inexplicável quando o seu bichinho tá vendo alguma coisa que você não vê e ele tá indicando que é uma ameaça. Então, esse é o meu relato, Zoucas. Um abraço e até a próxima. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, ó, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi, fala aí, Zoucas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.